é justamente o ser humano que passa a estar no centro da reflexão. Bom, com isso, eu passo à exposição da primeira obra, que é o ensaio de Albert Camus, no Sísifo. De um modo geral, Camus ele vai manifestar na obra dele bastante do tempo dele. A gente pode dizer que, eu gosto de acreditar, tem gente que não pode até discordar em mim, mas a obra dele é quase uma consequência desse período. Eu acho que sem a Segunda Guerra Mundial, Camus teria sido um autor extremamente feliz, ele sorriria mais, né? Então, os fotografias ele está sempre com a cara de princípio. Os temas que ele aborda são temas pesadíssimos. Ele fala, por exemplo, de suicídio, né? E a princípio até parece de uma forma negativa, mas a gente vai ver, antes de tudo, já deixo claro, ele não defende o suicídio, ele não é a favor disso. Bom, na medida em que a história se reflete na obra de Camus, se dá precisamente porque ele vai focar a reflexão dele no homem e na sua existência. A obra de Camus gira em torno do que a gente chama de problemas existenciais. E de uma maneira direta ou indireta, todas as obras dele tocam um problema existencial por excelência, que é precisamente o sentido da vida. Então, só para ilustrar isso, no seu ensaio O Mito de Sísifo, que foi publicado no ano de 1942, ele começa com a seguinte frase, veja: só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Pois julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Vejam, exato, tenso. Mas o que está por trás dessa afirmação? Suicidar-se ou não? Eis a questão fundamental da filosofia. A questão fundamental da filosofia é determinar: existe um sentido para a vida? O que ele quer dizer com isso? Se ele quer dizer fundamental, o fundamento é a base do prédio, é o que vem primeiro. Está querendo dizer, olha, o objeto da filosofia tem que ser o próprio homem, tem que ser a própria vida, tem que ser o sentido de existir. Por todo o resto vem depois, todo o resto é secundário. E ele, inclusive, para ele a questão da vida é tão importante que ele dá um exemplo bastante interessante. Então eu cito o livro dele. Ele fala o seguinte: Galileu, que sustentava uma verdade científica importante, abjurou, negou dela com a maior tranquilidade assim que viu sua vida em perigo. Em certo sentido, fez bem. Essa verdade não valia o risco da fogueira. É profundamente indiferente saber qual dos dois, a Terra ou o Sol, gira em torno do outro. Em suma, é uma futilidade. Então veja, o Galileu, que todo mundo conhece, é célebre. Ele teve numa época em que vigorava o cristianismo exacerbado, e os cristãos defendiam que a Terra era o centro do universo. Ele, com seu telescópio, descobriu que não só a Terra não era o centro do universo, como o universo nem mesmo no centro tinha. E ele foi defender isso. Os caras falaram: se você falar que isso é verdade, a gente vai te pôr na fogueira. E ele negou. Ele falou: não, então é mentira, a Terra não está no centro. E o Camus fala: ele fez muito bem, ele tinha mais o que viver. No limite, o que interessa? O que interessa é amar, é se divertir, viver a vida, saber se a Terra está girando em torno do qual isso vai vir depois. Precisamente, olha a importância para ele da vida. Então, primeiro, vamos tentar entender: vale a pena viver? Qual que é o sentido? Por que a gente está aqui? As perguntas fundamentais: quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde vou? Bom, então, esse ensaio é inicialmente uma reflexão sobre o suicídio. Camus começa a pensar, e ele diz o seguinte: que para ele o suicídio ele não é consequência de uma mera reflexão lógica, assim como uma conta: 2 mais 2 é igual a 4. Essa tarde faz muito calor, logo devo me matar. Não é uma coisa nesse sentido, embora não se possa descartar a possibilidade, mas sim da constatação de que não existe qualquer propósito para existir, não existe sentido para a existência. Então eu cito o autor mais uma vez: matar-se, em certo sentido, e como no melodrama, é confessar. Confessar que fomos superados pela vida, ou que não a entendemos. Trata-se apenas de confessar que isso não vale a pena. Viver naturalmente nunca foi fácil. Continuamos fazendo os gestos que a existência impõe por muitos motivos, o primeiro dos quais, o costume. Morrer por vontade própria supõe que se reconheceu
mesmo que instintivamente, o caráter ridículo desse costume, a ausência de qualquer motivo profundo para viver, o caráter insensato da agitação cotidiana e a inutilidade do sofrimento. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Percebe que ele fala assim, ó, viver naturalmente nunca foi fácil. Continuamos fazendo os gestos que a existência impõe por muitos motivos. O primeiro dos quais, o costume. Então, o que é o costume que ele fala? O costume, essa inserção na rotina meio estúpida, assim, do tipo, você acorda, vai para a escola, volta, almoça, vai trabalhar, aí vai levando, aí você, sei lá, tem que fazer vestibular, seus pais falam que você tem que fazer, você presta, você vai para a universidade, você vai levando aquilo e você nem se pergunta por quê que você está vivendo, né? De repente você para e diz, porra, eu tô aqui, tá ligado? Tô vivendo, mas por que eu tô vivendo? Por que eu tô me dirigindo para esses atos, né? De repente você vê que não existe nada por trás da vida, não existe nada que sustente a própria vida, senão você mesmo. Isso termina por gerar, né, um certo desespero, que pode ou não terminar com suicídio, né, para caminho. Né? Então, e aí, ao fim e ao cabo, o suicídio acabaria sendo uma espécie de confissão desesperada, né, de que não existe sentido para a vida, de que não existe outro responsável pela vida senão nós mesmos. Não é? Não existe nada, nenhum substrato teológico, divino, que sustente essa realidade, ou mesmo uma lógica racional, né? Lembrando depois da Guerra Mundial, né? não há nada disso. E lembrando a própria frase de Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, se Deus não existe, tudo é possível. Ou seja, né? não há substrato, não há nada por trás. Né? Então o suicídio parece surgir num primeiro momento como uma espécie de saída, né, para a falta de sentido da vida. Pessoal, é precisamente esse sentimento de desconexão com o mundo, esse sentimento de sentir-se estranho em relação à realidade, de não pertencer ao mundo, né, esse sentimento de inutilidade, como eu posso dizer, inutilidade dos esforços, de não importa o quanto você se esforce, você nunca vai conquistar valores absolutos, noções absolutas, ou mesmo essa ideia de limitação do nosso próprio poder de compreensão, do tipo você usar a ciência para descrever os fenômenos ou a religião, mas no fundo você não conseguiu obter respostas para as perguntas: por que eu estou aqui? Né? Para onde vou? Né? Existe Deus? Né? No limite é uma questão de fé, você nunca vai conseguir ter uma resposta completa. Né? Esse sentimento de não familiaridade com a realidade, né, que muitos autores tratam, um exemplo muito bom, Clarice Lispector, né, as epifanias, né, aquele sentimento de, porra, né, o que eu estou fazendo aqui? É precisamente isso que Camus chama absurdo. E é importante a gente entender isso com clareza, porque é isso que fundamenta o sentimento trágico no romance e no teatro de Camus, é a noção de absurdo. Sartre, né, que foi um grande crítico da obra do Camus, definiu o que o Camus entende por absurdo. Eu vou ler e eu vou explicar. A absurdidade primordial manifesta, antes de tudo, um divórcio. O divórcio entre a aspiração do homem quanto à unidade e o dualismo inseparável do espírito e da natureza. Entre o impulso do homem em direção ao eterno e o caráter finito de sua existência. Entre a inquietação, que é a sua própria essência, e a vaidade de seus esforços. A morte, o pluralismo irredutível das verdades e dos seres, a ininteligibilidade do real, do acaso, eis os polos do absurdo. Quer dizer, Sartre é um poeta. Veja, primeiro, o que ele quer dizer? Divórcio. O que é divórcio? Separação. Então, o sentimento de absurdo nasce no homem, né? E vejam, vamos linkando até o pessoal do teatro com a ideia de tragédia mesmo típica. Separação, então uma ideia de separação, um sentimento de estranhamento. Em relação a quê? Em primeiro, no desejo do homem de ser, fala aqui de unidade, o desejo do homem de ser uno, de ser uma criatura completa, né? que não tem ausência, que não tem vazio, né? Ser felicidade total, ser amor pleno. E a constante deparação com o fato de que ele é vazio, né? De que ele não é amor por completo, sempre esse sentimento de vazio. A pessoa tem sou uma ponte que liga o nada a coisa alguma, né? Eu sou esse movimento
em direção ao sentimento, mas eu nunca me completo nas coisas, eu estou sempre vazio, né? Nesse sentido. Eu tô lembrando que eu vi uma propaganda muito interessante na televisão, né? Que tem dois rapazes assim, aí eles estão em Minas, assim, fazendo aquelas viagens históricas, eles escalam uma montanha, escalam, aí chega no topo da montanha, aquela vista linda assim, né? Aí ele olha assim, puta que pariu, que lindo, hein, cara? Lindo, né? E aí, vambora? Tipo assim, a gente quer sempre mais, né? Parece que você quer se esgotar naquela paisagem, você quer ser ela, você quer ser completo, e você não consegue. Você tem todo esse desejo de mais, de novo, de completude.